Senhor Hubert Alqueire, secretário de Estado de Educação de São Paulo. Senhora Raquel Teixeira, secretária de Estado de Educação do Rio Grande do Sul. Senhor Danilo de Mello, secretário de Estado de Educação da Bahia. Senhora Priscila Paieiro, do Centro Paula Souza. E essa mesa será mediada pelo representante da Fundação Lehman, senhor Daniel Debonis. Dá uma dupla sertaneja. Estou sem microfone aqui. Gente, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento e eu começo agradecendo aqui toda a organização da Sesgran Rio, da OCDE, né, nessa discussão de altíssimo nível que a gente está tendo aqui hoje. Eu sou Daniel, sou diretor de dados e pesquisa da Fundação Lehman e para nós é um prazer ainda mais especial estar aqui. A gente foi um parceiro de primeira hora do PISA para escolas aqui no Brasil, né, apoiando a primeira aplicação do instrumento. E é muito bom ver hoje esses secretários todos aqui que podem nos trazer já uma experiência prática nas redes, né, e nas redes públicas, né, de como essa ferramenta pode ser utilizada. E eu, pessoalmente, tenho várias perguntas e curiosidades, então a gente pode partir diretamente para ouvi-los e ouvi-las. E eu não sei depois se a gente vai ter um momento de perguntas da plateia, mas imagino que a gente possa também abrir para as questões que as pessoas possam trazer. Então, sem mais delongas, eu passo aqui para a gente ouvir realmente a experiência das redes públicas. Vamos começar por você, Raquel? Quer começar falando? Vamos lá. Só porque eu brinquei que Daniel e Danilo davam uma dupla sertaneja, você me apertou. Gente, boa tarde. Eu vou ficar de pé porque eu tenho um PPT. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todas, a todas. É uma alegria estar aqui. Em nome da Nilma, eu agradeço toda a equipe da Sesgran Rio, em nome da Joene, do Mike, toda a equipe do PISA para escolas, meus colegas. Como a gente tem pouco tempo, são 5 pessoas para falar, eu fiz um PPT e vou ser mais ou menos rápida. Tá. Bom, como foi anunciado, eu sou de Goiás, onde eu fui secretária da Educação 2 vezes, mas estou secretária de Educação do Rio Grande do Sul desde abril de 2021. Então, é pouco tempo. Eu cheguei em plena pandemia, sem conhecer a rede, e, claro, a primeira coisa que eu fiz foi... A primeira coisa que eu fiz foi um alinhamento estratégico da Secretaria da Educação até dezembro de 2022, com os planejamentos estratégicos que já existiam do governo, do planejamento e de tudo. E eu não vou entrar nisso, mas essa mandala, linda por sinal, eu gosto dela, ela tem no centro a missão, depois aquelas pizzas, as fatias de pizzas coloridas são os norteadores, os direcionadores, os princípios. O que eu quero chamar a atenção é que da ponta esquerda, eu não sei se isso aqui aponta, não. Na ponta esquerda tem lá, educação com base em evidências. O círculo externo representa os projetos estratégicos da Secretaria da Educação, da época que começamos, abril até dezembro de 2022, e eu criei a área de educação com base em evidências, exatamente porque a educação, principalmente pós-pandemia, é um assunto tão sério, tão importante, tão essencial, que não pode ser deixado para o amadorismo, nem o achismo. Ele só faz sentido se for com base em evidências e se tiver intencionalidade nas consequências do que acontece com esses dados, né? Então, o PISA entra, para mim,
e as avaliações em larga escala, de um modo geral, entra para mim como parte de uma meta estratégica da Secretaria da Educação, que é educação com base em evidências. Entre 2021 e 2022, nós fizemos 5 avaliações principais, não é que eu diria. Nós fizemos Avaliar ETRI, lá a avaliação chama Avaliar ETRI, é o nosso programa. Em maio de 2021, fizemos uma primeira avaliação diagnóstica, logo que eu cheguei, de onde resultaram todos os programas de recomposição da aprendizagem. Em novembro, fizemos uma avaliação amostral, 5º, 9º e 3º anos. Esse ano teve, né, depois teve o SAEB 2021, fizemos um Avaliar ETRI, uma avaliação formativa de entrada, de março desse ano, e na última coluna a gente tem o PISA. Em 2021, nós fizemos o PISA com 100 escolas, que na verdade foram 103 escolas, acabou que arredondou. E esse ano, em julho, nós fizemos com 300 escolas. O resultado das 300 escolas, agora que serão entregues, em novembro, está terminando o processo de correção, por isso a gente está falando basicamente das 100 primeiras escolas que foram avaliadas em 2021, porque o resultado da segunda etapa, das 300 escolas, só agora vai ser entregue. Isso reuniu mais ou menos 25 mil estudantes em 44 municípios. Foi feita uma amostra pelo estado todo. Rapidamente, o cronograma da aplicação do PISA, primeira etapa, em outubro, a seleção, capacitação e contratação das pessoas que trabalhariam. Em novembro foi feita a aplicação, dezembro, a correção e processamento dos dados da primeira etapa. Primeiro semestre de 2022, nova seleção, capacitação. Junho, julho, a aplicação da avaliação. Como eu disse, em novembro serão entregues os resultados. Para a primeira etapa, foi feito um webinário com as escolas e cada escola recebeu o seu relatório. Mas agora, com as 403 escolas, nós vamos fazer um evento bem maior, uma live grande com as 400 escolas e um trabalho mais direcionado, porque o meu objetivo ao criar a educação com base em evidência e ao trabalhar com as avaliações é deixar consolidada, não vai ficar, mas deixar como legado uma cultura de avaliação. O Rio Grande do Sul tem uma história de ser, em princípio, contra a avaliação. Marisa Abreu foi secretária da Educação lá, pode contar isso melhor do que eu, mas eu sou passageira, eu vou embora, e a rede é que precisa estar capacitada para trabalhar com as evidências, trabalhar com as avaliações e, principalmente, cortar aquela crença que havia em muitas pessoas de que avaliação, primeiro, avaliação é para punir. Tinha mãe que falava para mim, minha filha não vai fazer avaliação, a senhora quer ver o que ela não sabe para falar mal dela, nesses termos. E um pouco na parte de professores ou de diretores, um pouco, às vezes, até o sentimento de que a avaliação é uma solicitação da secretaria, é uma ordem administrativa, acabou a avaliação, você entrega e acabou. E, na verdade, eu estou muito feliz, e eu acho que as 400 escolas estão me ouvindo aqui agora, eu queria cumprimentar e dar os parabéns, porque eu estou muito feliz, porque nesse período que a gente está vendo é uma mudança completamente assim, profunda na forma como as escolas enxergam a avaliação. Elas se envolvem, elas chamam os alunos, elas participam, elas pegam os dados, elas formam, os professores formam grupos de estudo para trabalhar as habilidades que os alunos não sabem, e é isso que é importante da avaliação. A mensurar é um aspecto mais importante, a intencionalidade da devolutiva, do desdobramento e da ação que segue. Não é fácil, é difícil, porque pega a BNCC, né, que a Marilena falou tão bem hoje. É um documento conceitual.
ele não é um documento pedagógico, não cai do céu o professor saber o que é descritor, como é que aquela habilidade que é prevista para o sexto ano, como é que ela é na prática, como que aquilo se transforma em ação pedagógica para que as habilidades sejam aprendidas, para que os descritores sejam implementados. Então, é todo um processo novo de aprendizagem, e eu estou muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo lá no Rio Grande do Sul, por uma mudança bastante grande. Bom, responsabilidades de parte a parte, não vou falar. Aqui a Nilma já mostrou os resultados hoje, quando ela mostrou o quadro comparativo, ali vai ficar identificado a nossa rede 3, né, Nilma? Tudo bem? Mas ali está, né, os critérios, as escolas, 45 alunos elegíveis, máximo de 85, os critérios todos que são do PISA para escolas, que eu também não vou entrar aqui. Eu queria talvez fazer alguma observação sobre o processo de implementação, até como sugestão para a expansão. Nós estamos comemorando os 10 anos do PISA, mas discutindo aspectos para expansão. A primeira dificuldade que nós tivemos lá foi com o equipamento que era exigido. Quando acertei com a professora Nilma de 400 escolas, a ideia era 200 e 200. Por que nós só fizemos 100 em 2021? Porque o equipamento que é o CDE, que o PISA exigia, eu não tinha no Rio Grande do Sul. O nível, o tipo, a qualidade, o Windows 7 ou mais, telas especificadas. O parque tecnológico da Secretaria era antigo, e em novembro eu tentei locar, mas com a pandemia e o trabalho remoto, não existia equipamento disponível nem para comprar, nem para alugar. Os poucos que eu achei para alugar era a locação de 1 ano, eu queria por poucos dias. Então, nós acertamos para fazer essas 6 escolas, eu peguei material de uma escola, levei para outra, peguei emprestado com outras secretarias, foi uma logística maluca, uma logística que nem foi logística, foi uma correria louca, fizemos com as 103 escolas. Aí, eu quero agradecer muito, viu, Nilma, a Sesgran Rio, ao CDE, eu pedi uma reunião com a Google e a Sesgran Rio, para discutir isso, porque eu tinha muito Chromebook na rede. Nós compramos 50 mil Chromebooks para doar e demos para todos os professores em sala de aula, todos os professores regentes. Compramos 90 mil Chromebooks para os estudantes, cada 30 com carrinho, e um carrinho com 30 proporcional ao número de alunos por escola. Então, nós tínhamos muitos Chromebooks, e a empresa australiana, a Jensen Replay, com o departamento de TI da SEDUC, do Rio Grande do Sul, fizeram a adaptação necessária, não vou entrar no aspecto técnico, mas as 300 escolas trabalharam com Chromebook, e eu acho que isso é importante, Nilma, porque equipamentos móveis mais leves, mais ágeis, tem que entrar na programação da Sesgran Rio e da CDE para facilitar essa expansão, né? Então, fica aí a sugestão dessa adaptabilidade de equipamentos. Tem as vantagens aqui dos Chromebooks, também não vou entrar. Quem tiver interesse, o PPT está completamente às ordens para quem quiser. Para trazer feedback aqui, eu pedi algumas respostas de alguns gestores, de alguns alunos. Também não vou ler todos, fica à disposição de quem quiser. Mas alguns gestores reclamaram, né? Alunos que vêm do município, não conheciam o Chromebook, mas isso é bem pontual. Duas queixas frequentes. Tamanho da prova, e isso eu quero fazer uma observação. Todos falaram, a prova é muito longa, a gente não consegue responder. E dois aspectos que a gente tem que focar. Um neto meu de 17 anos, escola particular, super de ponta em São Paulo, foi para o Reino Unido, primeira experiência de redação, ele tinha 1 hora para X palavras.
que no Brasil era, estou chutando, 700 palavras em 1 hora, lá era 2.000, ele teve dificuldade. É muito comum estudantes brasileiros terem dificuldade com essa questão do tempo, essa coisa do speed reading, dessa agilidade de rapidez, é um aspecto que nós brasileiros temos que prestar atenção, é uma queixa constante. E uma outra queixa que eu trouxe também de uma diretora, a desmotivação dos estudantes ao fazer avaliação, chamou atenção. A gente falou hoje em motivação, o próprio PISA para escolas está preocupado com isso, a Tatiana está aqui, vai falar sobre as socioemocionais, a motivação não é socioemocional, mas a gente sabe que a motivação altera em 70%, até 70% o resultado da aprendizagem. É o fator que mais interfere na aprendizagem, maior até do que o nível socioeconômico e o nível de escolaridade da mãe. A gente tem pesquisas absolutamente de ponta nessa área, mas a gente ainda não está sabendo traduzir essas pesquisas científicas, esses achados sobre a motivação em ação pedagógica na sala de aula, no dia a dia. Então, eu queria chamar a atenção tanto para a questão do tamanho das questões, quanto da motivação. A opinião dos técnicos, eu não marquei, eu acho que eu estou explodindo na hora lá. Dani, como é que eu estou de... 1 minuto. Bom, fica aqui, como eu disse, né, tem avaliação, depoimentos de estudantes, que eu acho que vale a pena, é bem legal. E no final eu falei, como é que vocês acham, o que a SEDUC aprendeu com o PISA, né? Eles apontaram o aspecto de interesse, entusiasmo para as avaliações, mas eu achei interessante o segundo comentário, envolver a comunidade escolar num debate internacional sobre a educação, e o terceiro, a importância das evidências para a melhoria da qualidade. Isso é retorno que eu tive da secretaria. Então, da minha parte, eu queria agradecer ao PISA para Escolas, porque fortalece muito um projeto prioritário meu, da educação com base em evidências, porque, como eu disse, eu sou passageira, mas eu espero que o meu legado seja de fazer com que as pessoas entendam a importância das avaliações, da intencionalidade e dos desdobramentos do que as avaliações nos dizem. Entender os números, saber interpretar, planejar, agir no sentido de fato, melhorar a educação. E aí, nesse sentido, eu agradeço muito ao PISA, obrigada, e a SESGRAN Rio. Obrigado, Raquel. Acho que é muito interessante te ouvir e acho que você traz alguns elementos que nos mostram que o quanto você trazer uma referência internacional, como no PISA, né, para a realidade brasileira, para a realidade da sala de aula, ajuda a iluminar questões, inclusive em relação a como, né, dilemas mesmo da educação que a gente tem hoje no Brasil, né, essa questão que você traz, né, da duração da prova, né, do engajamento, são questões que a gente realmente ficam mais evidentes quando você traz uma referência que é uma referência internacional, que está sendo aplicada em vários países, tá? Então, é muito, muito interessante. Eu queria fazer uma interpolação geográfica aqui e nos levar para a Bahia agora, ouvir o Danilo um pouco da experiência de vocês lá, Danilo, por favor. Pois não, boa tarde a todas as pessoas. Falar daqui que é mais fácil para mim. Primeiro, agradecer ao convite formulado, e a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão caro para nós. Nosso governador, que a gente chama de Rui Correria, está hoje visitando a 911ª escola. A Bahia é um estado que tem o tamanho da França e tem 417 municípios. 80% do território baiano é semiárido. Nós temos uma das comunidades e populações mais afetadas pela seca e pela pobreza que esse país, né, vem, infelizmente, tardando a resolver. E ele faz essas visitas nas escolas, não são visitas de político para falar sobre política. Eu estava conversando hoje com um colega aqui, ele passa 2, 3 horas, às vezes, no horário do almoço, a gente já com fome, ele discutindo com estudante, com diretor, com professor, com comunidade, as questões da educação.
E ele é um político de esquerda que ressuscita na Bahia o legado de um educador liberal, Anísio Teixeira. Anísio pensou uma escola que nós também estamos tardando a construir no Brasil. E vem fazendo ao longo desse seu mandato de 8 anos, lá são 16 anos do mesmo partido no poder, foram 1,5 milhão de baianos adultos que foram alfabetizados, 3 vezes o estado do Acre, mais ou menos, mas nós temos ainda 1.200.000 jovens e adultos analfabetos, uma luta, um desafio enorme pela frente, e nos preocupa muito o problema, dentre outros já colocados aqui, e o PISA traz essas evidências. Queria agradecer a todos do PISA para a Escola, Fundação SES Gran Rio, todos os colegas que estão aqui, pensar o problema da distorção idade série e da repetência escolar, que nos afetam muito profundamente. A rede estadual da Bahia recebe, no ensino médio, 50% dos estudantes em distorção idade série. São meninos e meninas já em idade, já constituindo famílias e já no mundo do trabalho, num contexto das enormes dificuldades que esse país enfrenta. Então, não é fácil. Cumprimentar a querida professora Marisa Abreu, que é uma colega que foi comigo também secretária de Educação do município de Porto Alegre, né, professora? Caxias do Sul. E eu estava secretário em Palmas, no Tocantins. Experiências nossas lá, temos essa vivência muito interessante. Essa escola mostra o esforço do governo num programa de expansão de educação integral, numa comunidade chamada Vila Canária. Aí tinha um time de futebol, o Ipiranga, que cedeu quase que todo o espaço dele para construir esse modelo de escola, que está sendo executado em toda a rede estadual, e é um espaço, enfim, para a comunidade, nessa perspectiva bem anisiana, bem Darcy Ribeiro, bem Brizola, mas com conteúdo muito forte a partir das reflexões que nós estamos fazendo sobre o novo currículo de educação da Bahia e também a perspectiva de retomar com muita força o sistema de avaliação baiano de educação SAB, que é uma construção ainda de 2007, mas que 2019, 20 e 21 retornou com muita força. Essas idas do governador às escolas refletem muito essa ideia da autonomia escolar, que depois produziu programas interessantes que ele e a equipe da educação sempre leva muito em consideração. Afinal de contas, as escolas têm tecnologia, existe vida e inteligência nas escolas? Nós acreditamos que sim. Uma vez ele perguntou para especialistas o que se deve fazer para melhorar a educação. Pode passar. No estado como a Bahia, que estava, naquele momento, último lugar no IDEB. Penúltimo lugar. Pode passar, por favor. Sou eu, né, que passo? Eu estou sem o... Aí fica difícil, né? Vamos lá. Aí nós temos o seguinte, bem, governador, 2 coisas são fundamentais para você mudar a realidade de qualquer sistema de educação. Primeiro, as secretarias de educação não devem atrapalhar as escolas. Elas não devem inventar muita coisa. Elas devem beber mais do que as escolas fazem, orientar na medida certa e acreditar que professores e professoras têm condição de fazer as transformações. E a segunda questão é evitar que as outras secretarias atrapalhem a Secretaria de Educação, que todos nós sofremos isso, né? Nos municípios, nos pequenos municípios, eu digo que a política de educação não é feita nem pelo secretário de Educação ou secretária, nem pelo prefeito, nem pelos educadores, é feita pelo contador da prefeitura, que define o que tem que gastar, onde tem que gastar. Essa é que é a realidade. Marisa sabe muito bem disso, trabalhando no Fundo de Escola, lutamos tanto em relação a isso. Os nossos números, 1.083 escolas, 670 anexos, é um território imenso, 33 escolas de família agrícola, 759 mil estudantes. As escolas selecionadas para essa avaliação foram 33, nem todas puderam fazer. Nós tivemos um período de chuvas intensa na Bahia, vocês acompanharam. E pode... Eu mesmo, né? Pode passar, Danilo. Aí é uma escola na cidade de Santana, mas no oeste baiano. Dos resultados, rapidamente comentando, 19 escolas fizeram avaliação, 14 tiveram resultados divulgados, as outras não atingiram o mínimo de estudantes, percentual. As escolas, por que escolhemos essas 33 escolas? Escolhemos dentre aquelas que nunca
nas avaliações nossa e do SAEB, atingimos 80%. Há muito essa coisa de algumas escolas de não quererem participar das avaliações, ou por medo, ou por preconceito, ou por uma certa carga ideológica. A gente tem que dizer para toda essa turma que é preciso fazer o diagnóstico, precisa ter colocar o termômetro e ver a temperatura da febre, porque aí, a partir daí, a gente pode fazer qualquer intervenção mais consistente. E as nossas conclusões, assim, rapidamente, do que nós recebemos do excelente relatório encaminhado por vocês para nós da Bahia. O nosso desempenho em leitura, matemática e ciências está abaixo da média da OCDE das demais redes, isso era esperado. A melhor avaliação nós obtivemos nas unidades com baixa distorção e idade-série. Esse é um grande problema, realmente, da Bahia, do Nordeste, do Brasil inteiro. Na nova lei do ICMS, nós colocamos como um ponto importante a avaliação dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental, para que os municípios possam, de posse da avaliação da sua rede e orientados pelo governo do Estado, pelas diversas instituições, fazer as intervenções para completar o ciclo de alfabetização. Exemplo aqui do projeto de Sobral, de Palmas e de Teresina, que aplicam fortemente 3 capitais, que Sobral é capital da educação, né? Teresina é capital do Piauí, um dos estados mais pobres, Palmas é aquela capital quentíssima que a gente conhece lá, morei 21 anos lá, e a gente, essa coisa de pensar a alfabetização como algo muito estratégico para que o fluxo escolar seja, né? E é preciso avaliar. Então, a partir desse ano, nós faremos do dia 15 ao dia 30, através do CAED, uma avaliação para 600 mil estudantes, 450 mil estudantes das redes municipais, do segundo, do quinto e do 9º ano do ensino fundamental, e do terceiro ano do ensino médio. O foco é esse. É o SAB, o Sistema de Avaliação Baiano de Educação. Me acompanha aqui a companheira Fátima Medeiros, que eu descobri agora, desde os 20 anos, discute avaliação no Brasil. Estamos aqui trocando umas figurinhas aqui com a professora Nilma, né? Ela vem dessa época, desde a década de 90, discutindo. Não posso falar, não é? Isso, tá bom, passei. Melhor desempenho dos estudantes no segundo ano do ensino médio, e a gente, aí é um pouco de pensar como o efeito escola está agindo para fazer com que esses estudantes melhorem o seu desempenho. A escola aberta ensina e socializa mais os estudantes. Isso é uma conclusão muito interessante. No período da pandemia, a Bahia foi o único estado da federação, em 2020, que não teve atividades escolares regulares. Mas nós tivemos atividades feitas voluntariamente por escolas. Cerca de 700 escolas fizeram coisas muito interessantes. Mas o mais interessante não foi o papel de diretores e professores, foi o papel dos estudantes nesse processo. Eles se sentiam muito sós e eles fizeram um processo de busca ativa e de mobilização intensa de clubes de leitura, de estudo, de preparação para o Enem. Isso é muito importante e a gente verificou, tem 2 publicações do Estado que tratam dessa experiência no painel de monitoramento que nós fizemos. Rapidamente, aí novamente, nosso contexto contínuo, as políticas de inclusão, muito forte, vou falar agora, monitoramento e avaliação, infraestrutura escolar e tecnológica, o Currículo Bahia, o Sistema Estadual de Educação, nós encaminhamos a Assembleia Legislativa, é o primeiro estado da federação que encaminha o seu sistema de educação, estadual de educação e não de ensino, porque o nosso interesse é discutir com todas as redes, inclusive com a rede privada, pelo que já se comentou aqui, a importância em todas as modalidades e etapas. A nossa avaliação e monitoramento através de sistemas como o SAB, o sistema de avaliação que eu já falei, o novo ICMS e educação, já expliquei rapidamente, o SAGA, o Sistema de Gestão da Aprendizagem, uma plataforma de integração dos dados educacionais, que é um processo inventado agora em 2020 e 2021, e nós estamos aperfeiçoando, o CIGEDU, que é a nossa plataforma de diário eletrônico, o painel de monitoramento, o painel é uma atividade muito interessante. A Secretaria convida por território as escolas para levar algum tipo de informação, etc. e tal. 80%, 90% das falas são dos gestores, das boas experiências, aquilo que a gente precisa ver, ouvir aquilo que o governador fala muito. Precisa ouvir a escola, o que eles estão fazendo, o que está dando certo, para onde é que a gente vai para poder implementar a boa política pública. E o Bahia Olímpica, né, que é uma estratégia muito interessante para envolver
os jovens nas diversas Olimpíadas do Conhecimento, né? Bahia é um estado que tem muito medalhista de ouro em astronomia e astronáutica, e não é no recôncavo e nem na região metropolitana, é no semiárido. É uma coisa interessante que isso acontece onde a gente pensa que não poderia acontecer. A educação integral, o nosso programa de educação integral para 600 escolas, já falei, o investimento. O Mais Estudo é uma mostra dessa ação interessante de envolver o estudante no protagonismo da sua aprendizagem. O governador teve notícia que tinha um grupo de estudantes em Camaçari que fazia um trabalho todos os sábados, voluntariamente, com os seus colegas que tinham baixo desempenho. Ele duvidou que isso acontecesse, foi lá para ver, acabou dando uma aula. E descobriu algumas coisas interessantes. Metade dos meninos estavam faltando às aulas de sábado. E aí foi diagnosticado pelos próprios estudantes. Por que estão faltando? Porque eles não têm o que comer no sábado, têm que trabalhar na feira. O que fizeram os seus outros colegas? Fizeram rifa, bingo e uma série de atividades para ter alimentos. Naquela época nós não tínhamos, no sábado, para que eles ficassem o sábado inteiro nos aulões preparatórios para o Enem e para as disciplinas que tinham dificuldade. E o mais interessante é que o diretor da escola dizia o seguinte: isso aqui não tem nada de minha ideia, nem de nenhum professor. Eles fazem tudo da cabeça dele e a gente não manda em nada. Só estamos aqui para apoiar, porque somos os adultos. Então, essas coisas existem, elas precisam. Daí surgiu o programa Mais Estudo, que hoje dá uma bolsa para 52 mil estudantes, né, para que eles possam fazer essa mediação entre os colegas que tenham baixo desempenho. E qual é o critério para entrar no programa? Os estudantes que têm nota 8 ou acima de 8 em língua portuguesa, matemática, etc. E aí são eles. Bolsa Presença é um programa muito arrojado. O empobrecimento das famílias, isso foi um dado muito relevante do nosso diagnóstico do SEI, que é o nosso a Superintendência de Informações e Estatística da Bahia, que mostrou que muitos estudantes evadem o problema da pobreza. Então, hoje se dá uma bolsa de R$150 para cada estudante, R$50 para a partir do segundo estudante na família, eles permanecem na escola. O Educar para Trabalhar, com o Sistema S, que também foi muito forte isso na pandemia, a gente conseguiu resgatar muitos estudantes. Hoje a Bahia vive um fluxo inverso. Em 2019, as matrículas estavam continuamente caindo, desde 2015, e elas começaram agora a ser ampliadas, inclusive no ensino médio. Mais estudantes estão voltando para o ensino médio. Eu acho que esse é um elemento importante. Aí são essas duas menininhas aí simpáticas almoçando. O valor da alimentação escolar como insumo muito importante, isso está colocado nos depoimentos dos estudantes. É muito forte o empobrecimento do nosso povo, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. Acho que o presidente Joe Biden deu uma declaração de que alguma coisa como 70% dos estudantes norte-americanos dependem de alimentação escolar para ter suprido as suas necessidades nutricionais. Isso tem um impacto muito grande, o empobrecimento das crianças e dos jovens no seu desempenho. Então, está captado, o recurso é descentralizado para a escola, favorece a agricultura familiar. O ex-secretário de Educação, que hoje é candidato a governo do Estado, professor Jerônimo, a quem eu estou substituindo nesse período, vem da agricultura familiar, tem essa ideia de que as comunidades precisam ser empoderadas, então, nessa perspectiva. Eu acho que acabou. E aqui a coisa do baiano, né? A gente diz na Bahia que nós não nascemos, nós estreamos. E a gente diz o seguinte: estrear, mas é preciso aperfeiçoar o talento. E a gente diz muito que uma grande bailarina, um grande cantor, um pintor, etc., precisa de muitas horas de treinamento, enfim, de aprimoramento para fazer o melhor. Então, é isso um pouco da nossa experiência. Obrigado. Acho que 15 minutos. Obrigado, Danilo. Cumpriu estritamente o tempo ali, cronometrado. Muito bom. E só destacar um ponto que acho que até ecoa um comentário que a professora Nilma fez pela manhã, né, que é a questão da distorção idade-série e o quanto a gente ainda tem no Brasil uma cultura de reprovação que ainda nos leva a ter essa realidade, né? Em muitas partes do país isso é muito crítico e é evidente que os impactos são enormes, né, na evasão e tudo mais. Então, foi super importante você trazer isso na tua fala e muito legal o panorama que você deu. Eu queria, então, passar agora talvez para uma experiência diferente, que é a experiência que está vinculada mais ao técnico profissionalizante, que é a da Paula Souza. A Priscila está aqui para contar um pouco para a gente. Então, vamos lá, Priscila.
vou pegar antes, que assim eu não esqueço. Então, primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em nome da nossa superintendente, professora Laura Laganá. Ela não pôde estar aqui conosco hoje, mas pediu para que eu viesse aqui apresentar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido no Centro Paula Souza, a partir das avaliações em larga escala, e uma delas, certamente, é o PISA para escolas. Então, vou apresentar. Antes disso, eu vou só falar um pouquinho de quem somos nós, né? Então, o Centro Paula Souza é uma... Quando eu conseguir mexer, vou ganhar. Pronto. Aqui é o nosso prédio em São Paulo. Nós somos uma autarquia do governo do Estado de São Paulo. Nós estamos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E hoje somos a maior rede estadual de ensino profissional da América Latina. O Centro Paula Souza ele oferta, além do ensino médio integrado ao técnico, né, que é o nosso 5º itinerário agora, também oferece o ensino técnico, o ensino médio com outros itinerários formativos, o superior tecnológico, a formação inicial e continuada, que são os cursos mais rápidos, e a pós-graduação estrito e lato sensu. Opa. Bom, nós estamos assim distribuídos no estado de São Paulo. Hoje nós temos 224 escolas técnicas, né, que são as ETECs, tá? 75 faculdades de tecnologia e 552 classes descentralizadas. Nossas classes descentralizadas, na verdade, são espaços em que a gente faz um acordo de cooperação com municípios do Estado e também com a Secretaria da Educação, em que a gente leva a educação profissional para locais que talvez não fosse viável a construção de um prédio, mas a oferta de educação profissional ela é importante. Então, assim, a gente consegue ampliar a nossa rede. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, geral de como estão distribuídos os nossos alunos. Hoje, nós temos na nossa rede 323 mil alunos, e eles estão espalhados entre cursos técnicos, o ensino integrado, que é o 5º itinerário formativo, e eu destaco tanto esses 116 mil quanto os 7.962 alunos, que são os alunos que participam, né, ou estão preparados para participarem da prova PISA, e a gente tem praticamente 97 mil alunos que estão no ensino tecnológico. Tá? Bom, são 224 cursos técnicos, desses 24 são especializações e 85 cursos de tecnologia, são os cursos tecnológicos. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um processo de seleção para entrar no Centro Paula Souza, em decorrência do número total de vagas. Hoje nós ofertamos, no primeiro semestre de 22, 100 mil vagas, e nós tivemos 340 mil inscritos. Só para vocês também conhecerem um pouquinho os cursos mais concorridos. O curso técnico de enfermagem sempre foi um curso mais concorrido nosso. Vem também ali acompanhado pelos cursos de desenvolvimento de sistemas. Esses dois, o Novotec Integrado, eles são cursos também de ensino médio, é o 5º itinerário formativo, e o tecnológico, a gente teve, né, foi uma surpresa para nós também, gestão empresarial à distância, como sendo o mais concorrido da nossa rede. Mas daí vem uma questão importante, né, que as pessoas costumam falar muito. Ora, vocês têm muitos índices, né, vocês performam bem, muitas vezes, em avaliações de larga escala, porque vocês também passam por um processo de seleção. Né? Então, o aluno passa por um processo de seleção, é um aluno que ele foi selecionado entre os melhores, entre um grupo, né, de alunos. Mas aí a gente destaca uma coisa que é importante. 85% desses meninos vêm de escola pública. Eles são oriundos das redes públicas de ensino. Tá? Mais do que isso, a gente tem, dentro dos nossos alunos, 54% deles têm uma renda familiar de, no máximo, 3 salários mínimos. Então, são alunos que, sim, eles passam por um processo de seleção, mas são alunos que têm não são alunos elitizados, né, a gente diria dessa forma. A gente entende que o grande diferencial desses meninos está, na verdade, no foco. Então, a gente parte muito para a fala que a gente teve na primeira parte do dia de hoje, da questão do projeto de vida. São meninos que vêm para a escola técnica já com foco
no seu projeto de vida, pensando no seu futuro, e são extremamente críticos, e isso é uma coisa que a nossa superintendente sempre se orgulha muito, né, e nos dá muito orgulho, né. Eu, enquanto professora, eu sou professora do Centro Paula Souza, né. Eles discutem com a gente o plano de curso, eles chegam e falam: olha, eu não entendi por que vocês estão trabalhando esta competência na primeira série, ou por que o professor só vai trabalhar essa competência de novo na terceira, se seria melhor se ele trabalhasse na segunda. Então, são alunos críticos, focados na sua vida profissional, que têm projetos de vida. Então, a gente entende que esse é o grande diferencial dos nossos meninos. Bom, com relação à empregabilidade, 89% dos alunos das FATECs, das Faculdades de Tecnologia, e 72% dos meninos da ETEC saem empregados até 1 ano após a sua formação. E aí, a gente entra um pouco nos resultados do PISA, né? Como que a gente tem trabalhado esses resultados? Nós tivemos a oportunidade, né, por meio do convite da Fundação Lehman, em 2017, de participarmos da primeira experiência, participamos em 2019 e tivemos a oportunidade de repetir essa experiência em 2021. E foi bem interessante, porque 2021, para a gente, foi um momento importantíssimo para a gente entender como que a nossa rede estava performando depois de um processo de pandemia, né? E os resultados, até agradeço, porque dentro do relatório do PISA que nós recebemos de 21, ele veio muito, mas com muitas informações importantíssimas nesse sentido, para a gente conseguir entender qual foi o trabalho que foi desenvolvido durante esse período pandêmico. Então, muito obrigada, já agradeço antecipadamente pelo trabalho. Bom, então, nós tivemos 31 escolas técnicas que participaram do PISA em 2021, em 2019, nós tivemos 29 unidades, e em 2017, 4. Vamos aqui aos nossos resultados. Esse aqui eu trouxe de maneira geral, esse gráfico, inclusive, estava no relatório esse, que para a gente foi muito importante, porque a gente conseguiu utilizar o relatório da rede para pensar nas nossas ações, e seriam ações maiores, coletivas, para toda a nossa instituição, né? A gente percebe que o Centro Paula Souza conseguiu performar, inclusive performou igual ele performava em 2019 em leitura. Já em matemática e ciências, se a gente comparar com os nossos resultados de 2019, a gente teve uma queda, mas ainda conseguiu performar muito próximo do PISA, dos resultados da OCDE, da média OCDE de 2018, que é antes da pandemia, né? Esse resultado também nos deixou felizes, mas sabendo que a gente tinha um trabalho inteiro pela frente para poder, né, conquistar novos patamares. Bom, enfim, aí eu queria, na verdade, destacar um pouco, eu peguei mais 3 gráficos, esses gráficos vieram do PISA, vieram do relatório, porque foram gráficos importantes para a gente poder entender como nós estávamos em relação à nossa prática de ensino, para a gente entender como que os nossos alunos estavam se sentindo e vivendo esse momento de retorno da pandemia. Ele foi importante para que a gente, a partir daí, pensasse em ações que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas pela nossa rede, e também ações que estão sendo desenvolvidas em cada unidade de ensino que teve a oportunidade de participar da avaliação. E aí, aqui, esse primeiro gráfico, a gente tem duas partes, né? A primeira é da instrução adaptativa, e aí isso aqui nos chamou muita atenção, porque a gente percebeu, apesar de todo o processo que os nossos professores tiveram durante o período pandêmico, e a gente trabalhou com a Microsoft Teams, né? A gente trabalhou na plataforma, com aulas síncronas. Quando as aulas não foram síncronas, né, que o professor, mesmo assim, ficava presencial para atender os nossos alunos. Então, os meninos tiveram esse atendimento. Foi um trabalho bem árduo dos nossos professores, nesse sentido, de toda a comunidade escolar. Mas a gente percebeu que aqui havia uma fragilidade e que havia necessidade de puxar e de entender um pouco melhor como trabalhar isso em 2022. E aí eu destaco também aqui uma questão importante. Nós trabalhamos com educação profissional. A educação profissional demanda prática. Então, durante o período pandêmico, muitas vezes o professor ele trabalhou com simuladores, o docente ele trabalhou, a gente conseguiu ofertar licenças de alguns softwares para que nossos professores pudessem oferecer aos alunos para que eles rodassem em suas casas. A gente ofereceu chip, né, para acesso à internet, os alunos que não tinham acesso, mas, mesmo assim, acho que a gente cai numa questão
os colegas aqui todos já comentaram, né, que é a questão mesmo do aluno conseguir, com o seu equipamento lá em casa, rodar, né, uma vez que eles também não tinham, muitas vezes era um celular para 4, 5 alunos, né, dependendo da realidade de cada um. Então, esse foi um ponto importante que a gente olhou e falou, bom, precisamos focar. Com relação à instrução dirigida do professor, esse já foi uma resposta que nos foi muito feliz, né? A gente ficou bastante feliz com a ideia de que o professor conseguiu mostrar para o aluno onde ele quer chegar, porque o nosso aluno é o aluno que precisa entender onde ele quer chegar. Ele está ali, ele precisa saber qual é a meta, né? E a gente trabalha por competência, a gente trabalha por habilidades. Então, o professor, dentro da nossa instituição, ele tem um plano de trabalho docente. Lá no começo do semestre, ele desenvolve, ele verifica quais as competências e habilidades que ele vai trabalhar num determinado período. Ele tem que desenvolver, ele tem que olhar para a competência, para a habilidade, para a temática que vai ser desenvolvida, qual é a metodologia que ele vai usar, qual é a avaliação que ele vai aplicar, qual é o critério de avaliação. E isso fica também disponível para o aluno. Então, o aluno consegue caminhar com o professor e entender dentro da sua formação como que ela vai acontecer. E eles cobram, viu, gente? Eles cobram bastante. Bom, ainda eu trouxe aqui mais 2 gráficos que a gente usou bastante, que também foi importante para nós, né, que foram os gráficos em relação à questão do contato da nossa instituição com os nossos alunos. Acredito que até pelo fato, como eu comentei, a gente trabalhou de forma síncrona, então os alunos indicaram aqui que eles tiveram bastante contato com os nossos funcionários, com os nossos docentes. O que nos preocupou, e aí eu vou passar só um pouco para o próximo, foi esse aqui, quando a gente foi olhar, e o menino, né? E o nosso jovem, o que aconteceu com ele? E esse ponto também nos trouxe um pouco de preocupação. Eles indicaram que 57% se sentiram sozinhos, que apenas 22% se sentiram preparados para estudar sozinhos, de maneira remota. Então, isso acabou trazendo para a gente pontos que a gente percebeu que eram importantes também ser trabalhados em 2022 e também 2023. Eu queria destacar o 7, que eu acho que foi um ponto interessante, né? 73% destacou aqui que melhorou as suas competências de utilização de dispositivos digitais. Não teve jeito, né, gente? A gente não conseguiu fugir. Eu brinco que 2020 e 2021 para a gente foi o dia da marmota, né? Porque você acordava de manhã, parecia que começava tudo de novo, né? Então não teve como, a gente teve que aprender, não tinha o que fazer, e isso ficou destacado aqui para nós. Bom, e aí, o que a gente tem feito? Quais são as ações que a gente tem desenvolvido, né? No Centro Paula Souza, a gente tem algumas metas que são estabelecidas pela coordenadoria, a qual eu trabalho, a coordenadoria do ensino médio e técnico. Eu sou docente, mas hoje estou atuando no grupo de supervisão educacional, sou coordenadora de projetos lá, e dentro da coordenadoria que cuida das ETECs, nós temos metas, são metas que são desenvolvidas por nós dentro da coordenadoria, mas que também são levadas para as escolas, para que a gente tenha uma homogeneidade dentro da nossa rede. Então, cada escola desenvolve alguns projetos, claro, considerando a sua realidade, considerando o seu cotidiano, mas eles desenvolvem projetos a partir de metas que são estabelecidas por essa coordenadoria. No caso do coordenador pedagógico, o que a gente orientou? O que foi mais do que falado por todos, né, que era a questão da avaliação diagnóstica, mas olhando para as avaliações de larga escala, para o PISA, a gente percebeu que havia necessidade de se trabalhar metodologias diferentes com esse professor, né, de desenvolver lá na ponta formas diferentes de fazer com que aquele aluno que indicou aquela fragilidade, aquela dificuldade, né, de aprendizado, num dos gráficos que eu mostrei para vocês, que ele fosse trabalhado novamente no decorrer deste ano letivo. Então, o professor ele trouxe essas informações para o seu planejamento. Vamos trabalhar prática? Vamos, mas vamos relembrar as competências que ocorreram em 2021 e que talvez tenham ficado fragilizadas, como os meninos mesmo apontaram, além da questão de desempenho. Nós também pedimos para que eles trabalhassem a questão da elaboração de avaliações que fossem mais amplas, para conseguir também, como a gente conseguir sanar qualquer lacuna que tenha ficado ali no cotidiano, né, no decorrer aí desses últimos anos, e o orientador educacional,
que a gente indicou que ele fizesse um trabalho muito próximo desses meninos, principalmente aqueles que indicaram que tinham um rendimento um pouco abaixo do que a gente esperava, pensando mesmo nessa questão de minimizar as lacunas de aprendizagem, de trabalhar essa questão de inseri-los de novo dentro do seu grupo social, porque foi um ponto que também para a gente ficou muito claro dentro da avaliação PISA. Bom, por fim, além disso, já estou terminando, que acho que eu já passei meu prazo, mas só para vocês entenderem, como os relatórios eles são individuais. No Centro Paula Souza, as escolas têm um plano plurianual de gestão, então eles criam um planejamento com metas de curto, médio e longo prazo, são metas de até 5 anos, e dentro desse planejamento que nós tivemos esse ano, foi um momento mesmo de reestruturação desse planejamento, 66% das escolas criaram metas a partir dos indicadores do PISA para escolas. São metas pedagógicas dentro da nossa instituição. Além disso, os nossos professores são orientados, e é um trabalho que é bem desenvolvido já, é um trabalho que a gente faz bastante, os nossos docentes sentarem no momento do seu planejamento e olharem para os resultados e pensarem como a gente vai melhorar os nossos resultados, como a gente pode melhorar a nossa performance na hora de organizar o seu plano de trabalho docente. Bom, era isso que eu tinha que falar, aqui estão as nossas redes sociais. Muito obrigada a todos. Obrigado, Priscila. Muito interessante ouvir a experiência de vocês, tanto essa parte das metas, que eu acho que é de fato um aprendizado importante para as redes de ensino, né? Como lidar com metas, né? Como as escolas podem usar isso de forma, de fato, né? Focar no que elas precisam aprimorar, e como isso pode estar dentro de um sistema. Eu acho que a experiência da Paula Souza pode ser uma referência bastante interessante nesse sentido. E eu gostei bastante do seu comentário sobre a questão do projeto de vida, né? Porque quando a gente pensa nos alunos que optam por fazer a Paula Souza, a gente está olhando assim, eles fazem a prova e tal, mas tem um caráter também de uma família ou de um estudante que está visualizando ali um futuro, está visualizando um caminho, né? E o quanto a gente não tem que fazer um esforço também de trazer isso para as discussões que a gente tem dentro da escola, especialmente no Fundo 2, né? Como a gente pode começar a olhar para as questões de projeto de vida e de protagonismo do estudante. Acho que são questões super relevantes. Então, obrigado por você ter trazido. E vou passar, então, para a Mauri trazer a experiência aqui de Sobral. Sobral dispensa apresentações, então, por favor, Mauri. Oi. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, em nome do secretário de Educação de Sobral, professor Herbert Lima, agradecer o convite da OCDE, da CESGRAN Rio, aqui na pessoa do Mike, da Joane e do Leandro, que fez contato, mas a gente conheceu aqui outras pessoas que foi muito animador. Quero cumprimentar a mesa de autoridades aqui e agradecer pelas falas que me antecederam. O PISA for Schools em Sobral, eu estava pensando, quando vim falar aqui, ele começa há 20 anos atrás lá, há mais de 20 anos. Sobral começa uma experiência de alfabetização com uma avaliação. Então, culturalmente, Sobral vem avaliando as crianças ao longo aí de 2 décadas e meia. E aí, em 2017, né, e é isso que eu vou trazer, Sobral faz a avaliação do PISA for School. Diferente de alguns estados, lá em Sobral, há uma divisão muito clara da rede municipal, das responsabilidades da rede municipal e da rede estadual. Então, o ensino médio fica a cargo, né, sob a responsabilidade da rede estadual. Da educação infantil e ensino fundamental 1 e 2 é rede municipal, né, ensino médio, rede estadual. E aí Sobral começa a desenvolver o PISA for School, sendo desenvolvido pelo município, ou seja, fazendo ali uma articulação, o termo é esse, e mobilização com as escolas da rede estadual. E aí a gente pensa que é possível integrar as duas redes, trocar ideias, reunir, pensar no que é que pode ser feito com os resultados e pensando que diferença isso vai fazer na vida dessas pessoas lá na frente, né? De crianças que não, diferente, sabe, secretário aqui da Bahia, lá é semiárido mesmo, sabe, assim, é difícil. A gente costuma dizer que o trabalho que é feito, né, tem uma expressão que a gente usa lá no Nordeste, que é assim, é tirar leite de pedra,
É muito isso, é muito trabalho, e é uma região muito pobre. Então, não tem sido fácil nesse tempo todo. Eu dei algumas entrevistas, né, para alguns canais de comunicação e falam de fenômeno, falam de milagre. Me inquieta isso. O nome é trabalho mesmo, né? Muito trabalho. Tá bom? Bom, secretário, tá aqui. Eu pedi para alguém passar, né, secretário? Mas aí somos nós mesmos. Bom, essa aqui é a experiência, só um minuto, voltando aqui. Opa. Só um minuto. Eu queria voltar aqui Deixa eu ver aqui. Isso. Eu quero só voltar aqui para a gente iniciar aqui. Esse é o resultado do que nós tivemos, né, da aplicação em 17 escolas públicas, que são da rede estadual de ensino, é bom que se diga, né? E eu já expliquei mais ou menos como é que a gente faz nessa mobilização, essa intensa mobilização, pensando, por exemplo, que a gente pode integrar tanto a ponto de sonhar com uma rede única, né, de ensino, seja estadual e municipal. Isso é um sonho para nós lá em Sobral. A taxa de participação de 80%, 1.299 alunos no total, e esses alunos, primeiro ano do ensino médio, 15 anos. Por que é importante para Sobral avaliar esses adolescentes? Porque eles saíram, na sua totalidade, da rede pública municipal. Todos, assim, sejam de escolas de tempo integral ou não, mas de todas as escolas, eles foram alunos ali, quase que na sua totalidade, da rede pública municipal. Estavam conosco, na rede pública municipal. Bom, o PISA em Sobral... Esse é o resultado no Brasil, né, de leitura, matemática e ciências. Esse é o resultado de Sobral em 2021, né, que eu trouxe aqui para apresentar, e depois eu vou fazer umas comparações ali de alguns gráficos. E como é que foi a chegada do PISA em Sobral em 2017? Eu trouxe um vídeo, pedi até para o Leandro, de 1 minuto, 1 minuto e 15, se a gente puder apresentar aqui rapidinho. Estava junto com a apresentação. Se não for, a gente pode exibir no final. Mas era importante agora, porque assim, isso tem a ver muito com a mobilização que foi feita e que é feita, e que aí tem um outro termo também que a gente liga com relação à mobilização, que é empolgação. Então, é preciso acompanhar esse aluno e empolgar. É possível o vídeo? E aí, essa empolgação, ela tem a ver com a taxa de participação desses alunos, mas também com o que a gente pode fazer com esse resultado ali, na sequência, ao recebermos os resultados, para discutirmos aí qual é o futuro, né? O que é que se faz, qual é o projeto de vida, o que é que esses adolescentes pensam, enfim. É possível o vídeo? Ok. E aí esse vídeo, ele é muito dessa mobilização. Um minutinho só. É avaliada como a melhor do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. Agora, Sobral se prepara para o novo desafio com a aplicação do PISA for Schools, uma iniciativa pioneira no Brasil. Mas o que é o PISA? O PISA é um programa internacional de avaliação de estudantes. Ele avalia os sistemas educacionais em todo o mundo, testando as habilidades e conhecimentos em ciências, matemática e leitura. Em 2015, mais de 500 mil de estudantes de 72 países fizeram o teste. Já o PISA for Schools avalia a aprendizagem em uma rede de escolas. Com a aplicação do PISA for Schools, teremos um panorama real de como a educação de Sobral está, quando comparada aos melhores sistemas educacionais do mundo. E quem participa do PISA for Schools? Cerca de 1.500 estudantes da rede pública de ensino de Sobral
serão selecionados aleatoriamente pela OCDE para fazerem o teste no segundo semestre de 2017. Obrigado, é isso aí. Vamos voltar aqui para os slides, que o meu tempo já está se esgotando. Falaram muito aqui. E, assim, o vídeo, ele traduz muito, porque todo ano a gente lança post, vídeos, mobiliza escolas. Tem uma outra ação que Sobral desenvolve, que parece não ser muito da nossa responsabilidade, que é a preparação dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Sobral no Enem, hashtag Sobral no Enem. E quem desenvolve é a Escola de Formação de Professores, e quem dirige, quem preside a Escola de Formação de Professores é o Amaury, que aqui vos fala, né? Então, assim, é muito trabalho, e a gente tem esses dois flancos aí, tanto a questão do PISA, quanto a questão da preparação para o Sobral no Enem, tá bom? Aí são os posts, eu vou passar rapidamente, que todo ano, né, que tem avaliação do PISA para a escola, a gente divulga, assim, massivamente, tá? Esse é o de 2021. É importante a sensibilização, e aí, assim, são momentos que nós reunimos diretores da rede estadual, diretores da rede municipal, coordenadores, para falar sobre a importância da avaliação do PISA na escola. E isso faz uma diferença na participação. É preciso, né, mobilizar e sensibilizar. E aí quem coordena, geralmente, somos nós, secretário de Educação, professor Herbert Lima, mas é uma encomenda do prefeito municipal de Sobral, o Ivo Gomes, que faz uma força, assim, dizendo, olha, a gente precisa avaliar, a gente precisa saber como é que os alunos da rede pública municipal estão chegando no ensino médio. Bom, aí são os momentos de sensibilização e apresentação aos estudantes. A gente reúne também os estudantes no auditório para também falar sobre a importância e apresentar a proposta da avaliação, né, internacional do PISA para a escola. Aqui nós temos uma aula motivacional, que também é realizada com os alunos. Os simulados, que também precisam serem realizados, né, quando antecedem a prova, no mesmo formato, né, ali no link, com computadores, enfim, com toda a estrutura de que no dia, quando for acontecer, né, realmente ele esteja lá preparado. São aplicações já, né, nas escolas. Aqui são alguns resultados, tá bom? E aí o seminário com todos os educadores, quando a gente recebe os relatórios e os resultados, a gente volta a reunir com esses educadores, diretores, né? E aí realiza esse seminário, né? E aí é uma grande festa, porque nós também reconhecemos esses resultados, entregando uma placa, né, para que a escola receba a placa, para que o aluno entenda que é importante para a cidade, né, a participação. E para nós que fazemos a educação em Sobral, reconhecer é muito importante. É uma outra parte o reconhecimento quando os nossos alunos participam. Aí de novo, né, algumas imagens, e como foram os resultados em Sobral. Esse é o resultado de Sobral em 2021, comparado com alguns países aqui, Brasil e alguns países da América Latina, como Colômbia, Argentina e Peru. Isso em leitura, tá? Em matemática também, comparando o resultado de Sobral de 2021 com Colômbia, Argentina, Peru, né, e o Brasil, ali de 2018. Aqui ciências, né, que teve uma queda comparada aos países, e os resultados de Sobral numa comparação internacional em 2018, né? E aí nós temos uma escola, que é essa primeira aqui, que é uma escola de tempo integral, né, de ensino profissionalizante, que ela, de fato, superou ali, se você comparar, né, performando ali com países como França, Portugal, e uma outra escola ali, que é a Escola de Tempo Integral, de Ensino Profissionalizante, desculpa, Monsenhor José Aloysio Pinto, que inclusive tinha um professor aqui, amigo meu, que lembrou do diretor, que está lá conosco, lá, e aí está ali a performance em leitura. Aqui em matemática também, você vai ver duas escolas com destaque, né, que é o professor Elísia Pimentel e Monsenhor José Aloysio, tá? E Dom Valfrido, comparado aí com alunos do Chile, México e Colômbia, isso em matemática. Aqui, ciências, né? Também, lá de novo, as escolas que se destacam, assim, com melhor resultado, isso é muito gratificante. Essas escolas aqui, que estão aqui, assim, tem um número substancial, o número de alunos que
ingressam na academia, na universidade, em cursos como medicina, engenharia, direito. Assim, é muito interessante. Aí você olha, por exemplo, secretários aqui, o local onde ele mora, né, complicadíssimo demais, a gente tem dificuldades, como foi relatado aqui pela manhã, de como trabalhar o ensino remoto, sem conectividade, sem aparelho, é difícil. Não foi fácil o momento pandêmico para nós também, e agora é correr atrás do prejuízo, e é o que a gente tem tentado fazer da melhor forma possível. Aqui é o resultado de leitura, ali está pequena ali a amostra, mas é Sobral ali em vermelho, comparado com todas as escolas que foram avaliadas, e os resultados de alguns países também, matemática, né, também, e ciências, e é isso. Eu quero aqui agradecer em nome da Secretaria de Educação de Sobral, em nome da Prefeitura Municipal de Sobral, que tem à frente o prefeito Ivo Gomes e à frente da Secretaria o secretário de Educação Herbert Lima, que pede desculpas, vão estar aqui, viu, Mike? Até pediu que mandasse um abraço e me enviou para que a gente pudesse vir aqui conversar sobre esses resultados. Eu sou muito grato, muito obrigado. Reencontrei aqui Tatiana, do Instituto Ayrton Senna, que a gente não se via há um bom tempo. O Instituto Ayrton Senna é um grande parceiro lá de Sobral, trabalhou muito com a questão da alfabetização das crianças, e é importante dizer, em educação, a gente não consegue muita coisa fazendo sozinho, não. A gente precisa de parceiros. E a gente precisa que as pessoas se juntem para poder ajudar e a gente poder seguir, né? E aí tem um provérbio, acredito que seja africano, que vai dizer que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E é muito nesse ritmo aí. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Obrigado, Mauri. Muito bom te ouvir. E a gente sabe que um dos elementos fundamentais da experiência de Sobral é essa continuidade, né, do trabalho. E a gente vê isso aqui quando a gente vê as aplicações do PISA ao longo do tempo, né, e o quanto isso também pode ir trazendo elementos, né, porque você aplicar uma vez, ok, você vai ter um retrato daquela edição, mas como que você vai transformar num instrumento de fato para a sua gestão educacional? Eu acho que aqui tem um exemplo de como vocês ao longo dos anos foram trabalhando aí a partir da aplicação. Então, obrigado, muito interessante. E aí vamos partir, Hubert, para a experiência de São Paulo, nosso último palestrante aqui, e com um número bastante significativo aí de escolas, né, Hubert, assim como o Rio Grande do Sul também. Então, muito legal te ouvir também como foi a experiência do Estado. Oba, obrigado, Daniel. Queria cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade do PISA, da OCDE e da Fundação Cesgran Rio. Também parabenizar pela iniciativa. Não é? Queria cumprimentar todos os presentes, saudar em especial os professores, as professoras. Amanhã a gente tem o Dia dos Professores, não é? Então a gente não pode deixar de marcar essa data. O professor, como diz a Maria Helena Guimarães, é a alma do processo educacional, foi a frase que você usou hoje cedo, e a Maria Helena também citou o Anísio Teixeira, a gente ouviu agora há pouco o Darcy Ribeiro, que esse ano faz 100 anos do nascimento, então acho que é um momento importante também da gente reverenciar os nossos mestres e as pessoas que têm trabalhado tanto para a formulação do pensamento educacional no Brasil. Né? Eu gostei muito da contextualização que a Maria Helena fez hoje cedo, porque o PISA não chega no Brasil, não é, Maria Helena, de uma forma sem sentido, não é um apêndice que chega, mas o Brasil ele realmente vem fazendo um esforço muito grande para se reformar em termos educacionais. Isso começa lá nos anos 90, o saudoso ministro Paulo Renato Souza, a LDB de autoria do Darcy Ribeiro naquele momento, e ali começa tudo. Não é? E também, naquele momento, a gente tem a questão do financiamento da educação, e surge o Fundef, a gente começa com as grandes discussões sobre currículo, com as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, e no ano 2000, aquela administração
resolve adotar o PISA. Então, vamos avaliar a nossa educação, não só para o próprio Brasil, mas vamos comparar isso com o planeta, os países da OCDE e os convidados. Então, eu acho que esse caminho é um caminho que vem de um bom tempo e é um caminho que tem lá os seus tropeços, mas a gente tem avançado no Brasil nessa questão da educação. Depois vieram a própria cultura da avaliação, e aí a Maria Helena tem um papel fundamental, porque ela estava no INEP quando isso começa, não é? O Plano Nacional de Educação e agora, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular. Aplicação aqui em São Paulo. Então, vamos entrar um pouco no PISA, lá de São Paulo, que foi a provocação do Daniel Debonis. Então, na nossa apresentação, se eu consigo... Eu não sei para onde que eu aponto aqui. Opa, vamos lá. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. A amostra é uma amostra conhecida, eu não sei se todos aqui, mas tem uma definição, não é? O Estado de São Paulo tem 3.200 escolas. Nós fizemos 300 provas. Como é que foi escolhida a amostra? Tem todo um critério da OCDE para a gente chegar na amostra do conjunto das escolas e, dentro da escola, que alunos que vão participar da prova. As etapas de aplicação. São Paulo fez 2 anos diferentes o PISA. Nós fizemos em 2019, e isso aconteceu em novembro, portanto, bem antes da pandemia, bem antes do ano de 2020, que foi o ano da paralisação, não é? Foram 127 escolas da rede estadual, fizemos as provas e aqueles questionários que também ocorrem. Utilização de tecnologia digital e a duração da prova de 2 horas e meia, com um pequeno intervalo entre as questões de língua portuguesa, matemática e ciências e o questionário, a leitura. Não? Depois nós voltamos a fazer a prova em 2021. E olha que interessante, exatamente entre outubro e dezembro de 2021, quando a pandemia estava no final. Agora, em 2022, retomamos com as aulas normalmente, exigência de presença e tudo mais. A amostra foram exatamente aquelas 127 escolas. Então, a gente, com isso, vai ter a capacidade de comparar o que aconteceu imediatamente antes da pandemia e imediatamente pós os 2 anos de pandemia. E, além disso, nós acrescentamos 46 escolas. Novamente, as mesmas provas e um questionário que aconteceu em 2021, que foi muito interessante, que é o Módulos de Crises Globais, exatamente para medir um pouco a reação dos alunos, dos estudantes, ao período da pandemia. Tecnologia digital, novamente, na aplicação. Resultados gerais. A primeira linha é o resultado de 2019. A primeira linha, o resultado de 2021. Então, voltando, leitura 410 para 411. Então, a gente experimentou aí uma diferença só de 1 ponto, mas o que nos leva a acreditar que, em leitura, os alunos permaneceram exatamente no mesmo patamar. Eita. 19, matemática, 385. Matemática, em 21, 384. Caímos 9 pontos, o que significa 0,25% do total. Caí 9 em 395,
significa uma queda percentual pequena. E em ciências, foi de 400 em 19 para 395 em 21. Esse é o resultado do PISA, 5 pontos para menos, o que também leva a acreditar que não foi um prejuízo desastroso. No SAEB, São Paulo teve um resultado interessante. Então, mostra, inclusive, uma aderência, porque o SAEB anterior, com esse que foi divulgado agora, também São Paulo se manteve nos mesmos níveis de proficiência. Os números são diferentes, mas o nível de proficiência é exatamente o mesmo. E aqui, o resultado de uma única escola. Eu acho isso muito interessante, porque enquanto a tabela anterior é aquela primeira objetivo do PISA, que é comparar o nosso sistema com outros sistemas, então tem ali as linhas, o Brasil, a rede privada em 2018, que foi a última vez que tinha sido feito o exame, o PISA, não é? O PISA mundial, o PISA na rede pública do Brasil como um todo, e o total do PISA particular mais pública e a OCDE, os números do OCDE. Então, esse foi o primeiro exercício, que foi comparar nós conosco mesmo e com os sistemas. Não é? Agora, o que é muito interessante, o que é mais valioso no PISA, é quando a gente pega o dado da escola, porque aí a escola vai poder analisar em diferentes frentes o seu desempenho. E aí vai poder atuar para melhorar nos períodos seguintes. Então, temos aí... Desculpa, eu acho que eu estou com o teu problema. Depois da Covid, a tosse nunca mais foi embora. Então, aí a gente vai ter diversas tabelas sobre aqui, comparação ainda das médias da única escola, daquela escola que a gente está estudando com outros países, a comparação em termos de engajamento e sentimento dos alunos. Então, por exemplo, essa escola específica, 68% dos alunos acreditam que aprendem em ciência, que o que aprendem em ciências é importante para o seu futuro. 27% observam seus professores proverem ajuda individual para os alunos com dificuldades. 29% dos alunos experimentam muito barulho e desordem dentro da sala de aula. Então, esses são indicadores que permitem à escola atuar e melhorar no seu dia a dia. E aí, muitas questões, essas todas são questões que têm a ver com habilidades socioemocionais. Aqui, a participação da escola, no Brasil foram 597 escolas. Aqui a gente tem o desempenho agora numa escala, não é, de pontuação, a escala vertical. Brasil, OCDE, azul, e a escola específica. Então, ele se posiciona, e isso pode ser um estímulo muito grande para um aprendizado de excelência. A escola que trabalhar bem isso, ela vai estimular o aprendizado para a excelência dos seus alunos. Bom, mais números e tabelas, aqui a distribuição por nível de proficiência. Essa primeira parte de gráficos e tabelas, a ideia é para mostrar como que cada escola tem uma profusão, uma quantidade muito grande, não é, de possibilidades de trabalho. Domínio de habilidades socioemocionais avaliadas pelo PISA, então a gente vai não só para os conteúdos, não é, para a questão da leitura, da matemática, das ciências, mas a gente também
tem várias respostas sobre domínios e habilidades. E o módulo de crises globais, que foi essa novidade no de 2021, ele foi desenvolvido para fornecer informações sobre o impacto que as interrupções tiveram nos estudantes. E aí a gente tem uma série de questões que foram trabalhadas. Fechamento das escolas nos últimos 3 anos, devido à Covid, 88%. Interações com funcionários durante o fechamento das escolas. Isso é muito interessante. Então, na sua escola, os funcionários enviaram materiais didáticos para estudar sozinho? 38% dos alunos responderam que sim. Enviou-lhe tarefas? 74%. Carregou materiais nos sistemas de informática. Então, são informações também muito valiosas para a gente perceber como foi o desempenho, não é? E a troca da escola com os seus estudantes, com eles remotamente, com as escolas fechadas. Não é? Tipo de dispositivo digital mais utilizado, meu próprio notebook, o meu próprio smartphone. Impressão subjetiva da aprendizagem durante as escolas. Aprendi menos enquanto a minha escola estava fechada. 72% dos alunos têm essa percepção. Aprendi aproximadamente a mesma coisa, aprendi mais e não responder. Está bom, Maria Helena. Tipos de recursos de aprendizagem usados durante o fechamento da cada escola. Problemas de aprendizagem autônoma durante o fechamento. Então, problemas com acesso ao dispositivo, problema com acesso à internet, problema com acesso ao material escolar, problemas em encontrar um local sossegado para estudar. Veja que interessante, 15% dos alunos dessa escola relataram isso. Problemas para encontrar tempo para estudar, pois tinham responsabilidades domésticas e assim por diante. Bom, o meu tempo daqui a pouco acaba. Ali tem algumas conclusões dos módulos de crises globais e mais algumas conclusões, enfim. O que eu queria comentar nesse final é que São Paulo tem, como eu disse, 3.200 escolas, são 5.000 escolas, desculpa, 3.200.000 estudantes, eu troquei, 3.200.000 estudantes, 5.000 escolas, 210.000 professores. Então, é uma rede realmente gigantesca. A gente tem feito um trabalho nos últimos anos muito colado com a BNCC, fizemos o currículo paulista, que traduziu bastante bem a BNCC. São Paulo tem aumentado, ampliado a rede de ensino integral. Então, nós começamos há 4 anos com 370 escolas. Hoje, São Paulo tem 2.060 escolas em tempo integral, significa o período de 7 horas ou 9 horas. Nessas escolas, a gente tem procurado, além da formação geral básica e dos itinerários formativos, ter diversas disciplinas eletivas, diversos clubes juvenis e assim por diante. Fizemos a nova carreira do magistério, foi aprovada na Assembleia em março aqui de 22, estamos em plena promoção da nova carreira, não é? O ensino médio foi o primeiro estado brasileiro que começou com o ensino médio. Fizemos o primeiro ano em 2021. Esse ano aqui é o segundo ano, a segunda série do ensino médio, e o ano que vem a gente termina com a terceira série. O ensino médio tem feito uma diferença muito grande, os itinerários formativos têm sido um sucesso, os alunos adoram, e
tem lá um probleminha de falta de professor em algum momento, mas o grande fato é que na reforma você vai ter problemas, mas o que vale mais é os avanços e a certeza de que a reforma é boa e que ela vai trazer bons resultados. A gente tem feito uma política muito grande também de garantir autonomia para as escolas. Isso foi comentado aqui, porque é uma tendência muito grande. Você precisa dar autonomia, a liberdade para a escola fazer as suas escolhas. Então, quando a gente faz repasse de recursos, e isso tem sido um número recorde, foram 4 bilhões de reais. Esse ano aqui, entre julho e setembro, foi mais 1 bilhão de reais remetidos para as escolas, para que elas façam pequenas reformas, trabalhem a sua infraestrutura, e às vezes é assim, transformar uma sala de aula numa cozinha, como muitas fizeram, porque querem dar aula de gastronomia de forma interdisciplinar, falar em química e tudo mais. Até não só, vamos dizer assim, uma reforma física na escola, mas usar o dinheiro também para compra de materiais didáticos, para fazer algum tipo de dinâmica, materiais pedagógicos, enfim. Então, o que a gente pretende agora fazer com o resultado? Nós fizemos a aplicação, foi um sucesso, uma mobilização incrível, fizemos a análise dos dados, ainda estamos nesse processo. Vocês viram aqui, puderam ver algumas das tabelas que a gente tem discutido com os professores, que tipo de informação que a gente tem trocado. E agora, a ação, a gente vai trabalhar na formação de professores. O PISA traz informações muito importantes para a gente trabalhar na formação dos professores, para a gente estabelecer os melhores materiais didáticos e livros didáticos, materiais pedagógicos e livros didáticos, trabalhar a arquitetura da sala de aula, não dá mais para ser realmente as carteiras todas enfileiradas, a arquitetura da sala de aula, o professor como curador do conhecimento, o aluno como protagonista da construção do seu aprendizado, é muito importante, e o PISA para as escolas, ele traz informações relevantes e úteis para isso. Vamos participar do fórum de debates, que é o que o PISA coloca à disposição, que aí os nossos professores, diretores de escola, vão trabalhar e ver práticas de bom êxito com escolas do planeta inteiro. E, para falar da pandemia, com certeza o PISA vai nos ajudar muito também nesse processo de recomposição das aprendizagens depois da pandemia. Não é? Estimular a aprendizagem por excelência, compreender como as habilidades socioemocionais afetam o aprendizado, identificar estratégias, criar comunidades de aprendizado, reforçar as lideranças, medir as habilidades em aplicar o aluno aplicar o conhecimento em situações problema, a questão da criatividade, melhora o clima da escola quando a gente tem esse tipo de informações e sempre enfatizar a solução de problemas. É isso que a gente aprendeu um pouco com esse resultado do PISA e que a gente pretende agora implementar com mais força. Obrigado, gente. Obrigado, Hubert. E gostei muito que nesse final você deu essa ênfase no que vem depois, né? Porque você pode ter um excelente relatório na mão, mas o que muda a prática é como você transforma aquilo, né, em um instrumento para, isso, formação do professor, discutir, né, a organização da própria escola, né, e acho que esse é um passo, e se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia passar mais algumas horas aqui debatendo, com certeza, todos esses desdobramentos, e que eu acho que é um grande desafio para todo mundo que trabalha com avaliação, né, como a gente traduz aquilo que aparece na avaliação, de fato, para mudanças que possam, de fato, impactar a aprendizagem e a prática escolar. Foi um prazer muito grande ouvir todos vocês. A gente está estourado no tempo, eu acho difícil que a gente consiga abrir para perguntas, né? Não sei se a produção aqui pode me orientar, mas eu estou entendendo que a gente já passaria para a próxima mesa, é isso?
E, de qualquer forma, a gente tem um coquetel no fim da organização, então todos os palestrantes podem ser.